A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que acompanham o canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Para mim é sempre uma alegria, um imenso prazer, uma honra que não mereço estar aqui falando da santa e poderosa palavra. Hoje trataremos novamente sobre um tema da Santa Escritura. E esse tema é um tema que só aquele que teve uma experiência muito íntima, muito pessoal, pode testemunhar e pode relatar a sua experiência. E a pergunta para mim e para você, ouvinte, é a seguinte: a Santa Escritura, a Bíblia, ela foi escrita por homens ou ela foi inspirada por Deus? Qual entendimento nós temos? Muitas vezes estamos lendo, muitas vezes não damos crédito, mas só que nós aprenderemos nesse momento de forma rápida que a palavra de Deus, de todos os livros que existem no planeta Terra, é o único em que o seu autor está sempre presente. Então, querem saber mais? Então vamos junto comigo mergulhar nas santas palavras e que o Espírito Santo nos dê iluminação. Oremos. Maravilhoso, grande, lindo, ó Senhor, Tu é majestoso. Abre meu entendimento, Senhor, entendimento de todo aquele que acompanha, Senhor, esse momento de reflexão na Tua poderosa palavra. Desde já somos gratos pela Tua presença. Amém. Nós começaremos abrindo a Santa Palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, apenas um versículo. E esse único versículo, ele tem ensinamentos. E ele vai desmistificar, ele vai quebrar todo o paradigma, toda dúvida sobre a palavra de Deus. Ela é inspirada, ela foi escrita por homens. Nós vamos aprender isso agora de forma bem rápida. Convido você a abrir a Santa Palavra, a Bíblia, 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Ó Senhor, abre nosso entendimento, que essa palavra possa penetrar nossa alma e nossa mente e também as nossas ações. Amém. Nós abrimos aqui numa carta, que aquele que estuda a Santa Palavra, no grego, é conhecida como epístola. O que é uma epístola? Epístola é uma carta que foi de punho, escrita, é o que chamamos de escribas, aqueles que escreviam. E quando eles escreviam a mando dos seus senhores, ou até mesmo aquele que era inspirado por Deus, ele mesmo era escriba, ele mesmo escrevia. E ela era endereçada ao destino do qual se objetivava. Então, nós vemos aqui que essa carta ela foi escrita para um homem. Esse homem se chamava Timóteo. Essa carta também ela é tida como carta pastoral. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Aí você pergunta, por que essas cartas são pastorais? Porque um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu para outro pastor. Assim como Paulo, o apóstolo, presbítero, ele era pastor, ele escreve aqui em 2 Timóteo no seu filho espiritual, chamado Timóteo. Em 1 Timóteo ele ainda não é pastor, não está consagrado pastor. Mas quando nós chegamos aqui em 2 Timóteo, Timóteo ele já está pastoreando a igreja, ele já é pastor, ele já está fazendo aquilo que o nosso Supremo Pastor está fazendo até hoje, provendo o sustento, o mantimento para as suas ovelhas. E quem é o nosso Supremo Pastor? Está lá no Salmo 23, que muitos consideram como o texto áureo da Bíblia, junto também com João 3,16. Então no Salmo 23 fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquilo ali está se referindo num contexto literal, porque na realidade quem escreveu esse salmo era o pastor de ovelha, era Davi, também consagrado rei. Mas o Senhor espiritualmente ele é o nosso pastor e nós somos a ovelha do seu pastoreio. Voltando aqui para Timóteo, Timóteo
ele era um pastor, e essa carta, ela foi escrita aproximadamente no ano 64, depois da morte e ressurreição de Cristo, no ano 64. Então nós vemos que quem escreveu, como eu falei antes, foi o apóstolo Paulo. E essa carta, ela foi escrita e endereçada a Timóteo. E você pode perguntar, onde é que Timóteo estava? Ele estava hoje onde é a atual Turquia. Na época, ele estava no lugar chamado Éfeso. E essa carta foi endereçada a Timóteo, lá em Éfeso, hoje que nós conhecemos geograficamente como a Turquia. E também ela foi endereçada a Tito, que é outra carta pastoral, pastor Tito. Só que Tito, ele também estava na Grécia, ou seja, em um lugar chamado Creta. Foi endereçada também a outra carta pastoral, que mais na frente veremos essa questão também da carta ao pastor Tito. Voltando para Timóteo, essa carta aqui, quando ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, ele se encontrava preso em Roma, já prestes a ser martirizado, morto por amor do evangelho. Nós vemos aqui já uma aplicação para a igreja. Mesmo Paulo morto, prestes a ser decapitado, a se tornar um mártir, mas ele estava espiritualmente, mentalmente livre. Significa dizer que a palavra de Deus, da qual nós vamos aprender rapidamente, você já começa a compreender. Se ela foi escrita por homens, como é que ela tem tanto poder? Mas eu já posso te dizer já de antemão que toda a palavra do Senhor, ela não foi escrita por homens, no sentido de planejamento. Ela foi inspirada por Deus. Logicamente, os homens, eles foram usados como escribas ou como copistas, aqueles que recebiam a mensagem do Senhor Todo-Poderoso de várias formas, ou na teofania, quando o Senhor se manifestava de forma sobrenatural, ou através da sua linda e maravilhosa voz, eu não sei como, mas a palavra do Senhor nos fala algumas maneiras que o Senhor se revelou. Mas voltando aqui, a palavra do Senhor, nós vemos agora no texto lido, ela é inspirada por Deus. Mas só que antes que nós entrarmos no mérito, no sentido, o que significa ser inspirada, eu vou falar para vocês rapidamente qual o propósito dessa carta. O propósito primário foi encorajar o pastor Timóteo a ele não desanimar, não ficar triste com a perseguição romana, mas sim perseverar. Aplicação para nós agora. Nós devemos perseverar naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, mesmo que cause perseguição, tribulação, sofrimento, mas a verdade ela sempre vai prevalecer. Então nós vemos que o propósito primário é encorajar o pastor. Por quê? Quando o pastor ele é encorajado pela palavra do Senhor, consequentemente, secundariamente, ele vai também passar para o rebanho, que no caso somos nós, as ovelhas. E não foi diferente naquela época e hoje também não é diferente. Assim como o Senhor ele está me usando agora para transmitir a sua poderosa palavra, porque verdadeiramente eu não sou nada, eu sou pó, sou cinza. Toda a honra, toda a glória pertence somente a Ele. E para mim já é uma honra estar aqui junto com todos vocês compartilhando essa mensagem. Então nós vemos que o propósito primário é encorajar, não só Timóteo, mas nós também devemos permanecer perseverando. E você pergunta, o que é que o presbítero Sérgio Santos está falando em perseverar? Perseverar é um termo que significa constância, permanência, continuidade. Em quê? Em oração, na adoração louvando, no testemunho, no trabalho, em casa, na parada de ônibus, no supermercado, no shopping center, perseverar dando testemunho. E o que testemunho é esse? Que o amor de Deus habita em nossos corações, habita em nossas mentes. Então nós vemos que em 2 Timóteo 4:5, essa perseverança ela tem que ser imitando a fé de Paulo. Por quê? Paulo imitava Cristo.
E Cristo, ele morreu morte de cruz e ele não pecou e foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, a gente deve ter fé. E a igreja já sabe, você também pode até não saber o que é fé, mas fé é aquilo que é desacreditado pela ciência. A ciência só acredita naquilo que é mensurável, aquilo que é medido, aquilo que é comprovado. Mas a fé é diferente. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, traduzindo bem claro para você, o que é fé? Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Eu não estou sentindo, mas eu tenho convicção que eu vou sentir. Fé é isso, é trazer à existência aquilo que não existe. Está onde isso? Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vemos que a fé significa isso. Mas a fé não é minha, não é do pastor, não é do eremita, não é do papa, não é do budista. Ou seja, de quem é a fé? A fé, ela é um dom. A fé vem de Deus, como fala Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Então, rapidamente, antes de nós entrarmos sobre o que significa inspiração, porque a palavra ela foi inspirada, eu tenho que centralizar vocês no contexto do texto. Antes da gente ler um texto na Bíblia, a gente tem que saber o que aconteceu antes, porque a palavra deve ser pregada na sua autenticidade, genuína, sem ter achismo, não, ela tem que ser pregada na sua retidão, com justiça e verdade. Então, rapidamente, abra comigo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, você abre comigo. 2 Timóteo 7 fala assim para nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque não me envergonho, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas o Senhor tem nos dado espírito de poder, de amor e de moderação. Então, primeira aplicação para nós, que a palavra de Deus ela é inspirada. Todo aquele que teve um encontro com Jesus e começa a meditar a palavra, ou até aquele que ainda não teve um encontro, mas está tendo desejo de meditar, fique sabendo que tem uma promessa para todo aquele que medita na palavra. Ele vai receber um Espírito. E esse Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo e é o Espírito que habita no meio da igreja. Mesmo a igreja sendo pecadora, mas ela não vive na prática do pecado. Porque todo aquele que tem um encontro com Cristo, ele é um pecador redimido. Significa dizer que quando ele peca é um acidente de trajeto. Ele se arrepende, confessa e volta para o caminho que é Jesus. Então nós vemos aqui, no contexto, fala que o Senhor, ele não tem dado às suas ovelhas, a seus filhos, o espírito de covardia. Significa dizer que todo aquele que segue essa palavra, as Escrituras, que é inspirada por Deus, ele não pode ser covarde. Mas ele tem que ser o quê? Acompanhe comigo, 2 Timóteo 1,7. Ele tem que ser uma pessoa cheia da poder. O poder aqui no grego significa unção. O que é unção? É virtude. Essa unção é amor, perdão, coisas que o mundo hoje não tem. No trânsito, a violência no sistema prisional, a violência na escola, no educacional, nos lares. Porque não tem controle, porque só controla a ira, só controla a raiva, a fúria, aquele que tem poder. E esse poder é tido na Bíblia como unção. É você ter a capacidade de perdoar, é você ter a capacidade de não guardar mágoa nem ressentimento. Voltando rapidamente para o capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, acompanhe comigo, a partir do versículo 1, o que é que fala? Combate com fé tu, pois, meu filho, e fortifica-te na graça que está em Cristo. Ou seja, falando para o pastor Timóteo, combate, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo. Nós temos uma aplicação agora para nós agora. O que é esse combate?
Quando a gente abre Efésios capítulo 6, versículo 12, fala o que é que eu e você, que fazemos parte de seguidores da Escritura inspirada, nós devemos lutar. A gente não deve lutar nem contra a carne, nem contra a sangue. Onde é que está isso? Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós não vamos perder, se deter no mérito aqui, porque a explicação é longa, mas a palavra do Senhor está dizendo que a nossa luta é contra principados e potestades. Aqui está falando de anjos caídos. Principado significa realeza, aquele que tem domínio. E fala de potestade, aquele que tem autoridade. Isso são anjos caídos, demônios. E ainda fala, não é contra carne e sangue. Significa dizer, aplicação para mim e para você. Quando vem o teu irmão, a tua irmã, teu próximo contra ti com ira, você também não pode ir contra ele com ira. Porque quando ele vem com ira, ou com arma branca, com arma de fogo, significa dizer que não é ele em si. Embora nós sabemos que parcialmente ele está ciente daquilo. Mas por trás da ciência dele tem uma ação sobrenatural na mente e no coração, que impulsiona as pessoas a agir com agressividade, com depravação, com porfias, emulações, tudo que é briga, contenda e maldição. E isso quem é que faz? É os principados e potestades, que têm poder de influenciar a nossa mente e o nosso pensamento. Então como é que nós combatemos? Através da palavra, através da oração, nós conseguimos combater com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós voltamos agora rapidamente para o texto. Estamos já acabando. O texto de 2 Timóteo 3,16 fala que toda escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e útil para a educação na justiça. Então nós temos 4 características que nós vamos ver rapidamente agora de que é útil a palavra. E vamos levar em consideração que essas 4 características, elas abrangem toda a vida do ser humano, independente da subjetividade, independente do credo, da fé, do achismo. Todas as áreas, essas 4 características, ela dá cobertura. Então acompanhe comigo, a Escritura ela é inspirada. Aí você me pergunta, o que significa inspirada? Está aqui no texto, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada. Inspirada no grego significa sopro. Só que esse sopro, que no grego conhecemos como pneuma, não é do homem. Esse sopro é de Deus. Significa dizer que Deus, no tempo dele, ele usou santos homens, separou esses homens e capacitou eles para estarem sensíveis à sua voz. E a partir do momento que teve esse tratamento, ou seja, que nós conhecemos como conversão, eu agora sou um novo homem, eu agora sou uma nova mulher, ou seja, a pessoa é transformada por Deus, o Senhor começa a falar, o Senhor começa a entregar a sua preciosa palavra, e não foi assim na antiguidade, e hoje também é assim. Só que hoje toda a palavra ela já está revelada, o cano já está fechado na Bíblia. Então nós vemos que a palavra inspirada é sopro. Quando nós abrimos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, o que é que fala? Fala que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela não veio da vontade humana. Ela não veio da filosofia, do conhecimento acadêmico, da inteligência, intelectualidade, não. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21 fala que toda palavra ela é da vontade de Deus. E ela usou santos homens para propagar e escrever a santa palavra que hoje se encontra aqui
na minha e na tua mão. E isso é uma alegria, porque vai chegar um tempo, quando a igreja for arrebatada, que vão procurar essa palavra, mas ela não estará mais aqui. Aí você pergunta, por que não? Porque a igreja foi arrebatada. O Espírito Santo também foi, levou todos os seus. Mas nós voltamos agora rapidamente para o texto. Toda palavra, ela é inspirada, já aprendemos isso. Só que ela é inspirada para quê? Acompanhe. Ela é inspirada, 2 Timóteo 3,16, por Deus para o ensino. Então, a palavra do Senhor, podemos dizer, ela é pedagógica. Ela se enquadra perfeitamente no MEC, em toda a área acadêmica, porque ela é pedagógica. Ela é útil para o ensino. Então, se ela é útil para o ensino, a palavra do Senhor vai confirmar agora. Abra Romanos capítulo 15, versículo 4. O que é que diz? Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação da Santa Escritura tenhamos esperança. Traduzindo para você o que está falando Romanos capítulo 15, versículo 4. Toda palavra ela foi escrita para promover no meu coração, na minha mente, no teu coração, na tua mente, o quê? Esperança. Aí você pergunta, que esperança você está falando? A esperança que eu estou falando é a esperança da Bíblia, é a esperança de vida eterna, é a esperança que nunca morre. Tem aí um dito popular que fala, o último que morre é a esperança. Na Bíblia, a esperança vive para toda a eternidade. Por quê? A nossa esperança é Jesus Cristo. Ele tem preparado a Nova Jerusalém para seu povo, um lugar conhecido como céu, como paraíso. E isso é útil para nós, a Escritura. Ela vai promover no teu e no meu coração a cada dia esperança. Mas só que esse versículo, 2 Timóteo 3,16, a Escritura ela não só é útil para a esperança, mas ela também, acompanhe comigo, ela é útil para repreensão. Você pode até estar perguntando, mas eu não gosto de ser repreendido. Mas só que no contexto bíblico, a repreensão é boa. Nós vemos aqui que todo aquele que é repreendido, ele agradece. Por quê? Aí eu convido você, abra a palavra, junto comigo novamente, lá na carta de sabedoria, o livro de sabedoria, Provérbios capítulo 9, a partir do versículo 8, o que é que fala? Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Ou seja, a Santa Escritura, inspirada por Deus em Provérbios 9:8, está já nos orientando. Eu devo repreender meus irmãos que eu amo? Devo. Mas só que tem pessoas que eu não posso repreender. Aí você pergunta, por que não? Porque no contexto contemporâneo em qual nós vivemos hoje, quando nós vamos repreender uma pessoa, muitas vezes ela não aceita. Ela diz, você é invasivo, eu não pedi opinião, cuide da sua vida. Isso aí, para quem não conhece a palavra, vai nos tratar assim, com hostilidades. Mas todo aquele que é sábio, todo aquele que é de Deus, quando nós repreendemos, ele vai crescer em sabedoria. Por quê? Porque quando a palavra do Senhor nos repreende, é para que nós não venhamos a sair do caminho e tropeçar. Mas nós vamos adiantar, porque já estou finalizando o vídeo. A Santa Palavra de Deus, ela não só é inspirada e útil para o ensino, pedagogicamente, para repreender, ou seja, nos afastar do caminho mau, do erro, daquilo que é pecado, daquilo que também é delito, é crime. Não, ela não só é útil para o ensino e para a repreensão, mas ela também é útil para a correção. Então nós vemos que a Santa Escritura ela é útil para a correção. Aí eu convido você a abrir a palavra. Hebreus capítulo 12,
versículo 6. Você está percebendo que eu não tenho nada de bom, mas a palavra tem tudo de bom. Eu não dou exemplo de mim de nada, não. Todo exemplo que Deus está me usando agora é da sua própria palavra. Então vamos ver o exemplo. Abra comigo Hebreus, lá no finalzinho da palavra, antes de Tiago. Hebreus capítulo 12, versículo 6, vai falar sobre a correção. A palavra é útil para a correção. Por quê? Hebreus 12, 6 fala assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A palavra está dizendo aqui que o Senhor, nosso Deus, Ele nos ama tanto que Ele não vai ver, por exemplo, o seu filho caminhando em direção ao abismo e Ele não vai deixar você cair, não. Ele vai lá com muito amor te corrigir, te pegar pela mão. E se você mesmo assim não quiser obedecer, o que é que Ele vai fazer? Acompanhe Hebreus 12, 6. Ele açoita a qualquer que recebe por filho. Se você é filho e se em algum momento na sua vida você se encontrar obstinado, impulsivo, sem querer ouvir a voz de Deus, fique sabendo, Ele não vai te deixar cair no abismo. E ainda que você caia no abismo, você não vai chegar no final. Por que não? Porque Ele vai te pegar pelos seus braços. Ele fala aqui, Ele açoita qualquer que recebe por filho. Açoitar no grego, no original, significa chibatada com chicote. E o chicote da época aqui no Império Romano era 7 pontas na extremidade, 7. E em cada extremidade do chicote tinha o quê? Tinha pedaço de chumbo ou tinha ossos. Mas o Senhor, Ele te açoita aqui, não é para te destruir, não. O açoitar aqui que fala é uma disciplina para que você não prossiga em direção ao abismo, para que você não se perca. Então, o texto apresenta toda a Escritura como útil em todas as situações. Nós aprendemos já, amigos ouvintes da palavra, que a Santa Escritura é útil para o ensino, a Santa Escritura é útil para a repreensão, a Santa Escritura é útil para a correção e, por último, para encerrar o vídeo, a Santa Escritura é útil para educação na justiça. Então eu não tenho nada de bom, mas a palavra tem. O que eu tenho de bom não é meu, é de Deus, é o Espírito Santo na minha e na tua vida. Então, a Santa Escritura é útil para quê? Para a educação na justiça. Então, eu convido você a abrir no Salmo 119, a partir do versículo 9. Vai falar muito para essa mocidade. Quando nós olhamos hoje no século contemporâneo, século 21, os nossos jovens perdido na ociosidade da vida, em todo tipo de vício, ou seja, sem escutar pai, mãe, muitas vezes nem as autoridades eles respeitam, mas a palavra aqui no Salmo 119, versículo 9, ela orienta não só eles, mas também a mim e também a você que está escutando a palavra. Abra rapidamente Salmo 119, versículo 9, que diz assim: como purificará o jovem o seu coração? Como é que o jovem vai purificar o seu caminho, a sua mente, a sua alma? Aí a palavra responde: observando conforme a tua palavra. Salmo 119, versículo 9, declara com muita autoridade que você que é jovem, criança, adolescente, pré-adolescente, você que está na mocidade, adulto jovem, você que já é um adulto maduro, você ancião, idoso, quem purifica o meu coração, a tua mente, é a palavra. É ela que mantém o meu coração longe da depressão, da ansiedade, do medo, das fobias, das dúvidas. E ela nos conduz com muita justiça, porque a palavra do Senhor é maravilhosa. Nós vamos agora para a conclusão, e você ainda no Salmo, voltando agora para o Salmo 19, versículo 7, a gente vai fechar a inspiração das Santas Escrituras nesse momento, pelo tempo. O Salmo 19, versículo 7, fala assim, para mim e para você: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
A palavra do Senhor, ela é inspirada por Deus, ela é perfeita, não tem erro, ela não entra em contradição. E além dela ser perfeita, ela restaura a nossa alma. Significa, a minha personalidade, o meu temperamento vai ser controlado e a questão moral do meu caráter vai ser endireitado. Por quê? Porque a palavra do Senhor é perfeita. Ela me restaura, ela te restaura. Romanos 1,16 fala: não me envergonho do Evangelho, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê. E um abraço, e encontro vocês amanhã novamente aqui, com a graça e a permissão de Deus. Amém.